Bom, vamos falar sobre posicionamento e oclusão dental, complementando a aula de anatomofisiologia do sistema estomatognático. A posição dentária, ela não é determinada ao acaso. Vai ser determinada pela resultante nula de forças que são exercidas nos dentes desde a sua erupção até o seu posicionamento oclusal final. Existe uma zona de neutralidade muscular, que consiste num equilíbrio de língua, o esforço que a língua faz em direção aos dentes e a capacidade das bochechas de suportar isso. Então, há uma zona de equilíbrio, a língua fazendo um esforço para fora e as bochechas retendo para dentro aqui, e isso ajuda, juntamente com outras forças que são exercidas sobre os dentes, a manutenção do posicionamento dentário. Então, é basicamente a oposição, que é o esforço que a língua faz e que as bochechas suportam, junto com o contato dentário, para conseguir esse equilíbrio. Tá? Então, os fatores que determinam a posição dos dentes. As principais forças opostas que vão influenciar a posição dentária são da musculatura, como eu falei, língua e bochechas. Tá? E se o espaço para os dentes for insuficiente, aí essas forças não serão capazes de manter os dentes em posição. Tá? O alinhamento pode ser perdido. Um exemplo desse tipo: o paciente teve alguma força, algum desequilíbrio de forças que levou ao mau posicionamento desse incisivo lateral superior. E outros problemas também, a extrusão muito grande desses dentes anteriores, vários problemas ocorridos aqui, basicamente alguma coisa a ser resolvida com ortodontia. As forças fatores das forças que determinam a posição dos dentes estão relacionados com alinhamento, ou seja, o alinhamento é o resultado de um complexo de forças multidirecionais atuando nos dentes durante e após a erupção. Então, existem várias forças opostas. A parede vestibular dos dentes são comprimidas pelos lábios e bochechas, e a parte lingual é a língua que atua mantendo isso. O paciente de boca fechada, essa oposição ocorre nesse sentido e contrário em relação ao lábio e bochechas. Então, isso é um fator mantenedor posicional dos dentes. A posição mesiodistal dos dentes e o contato proximal também vão ajudar na manutenção dessa posição. Existe todo um conjunto de forças, tanto para esse sentido, para esse, que vão se anular em região anterior. Quando isso é chamado de componente horizontal de forças. Quando ocorre algum desequilíbrio, os dentes saem de posição, mas isso considerando que há espaço, a arcada tem condição de suportar, o tamanho das arcadas tem condição de suportar o tamanho dos dentes, coisa que nós não estamos vendo hoje em dia. Hoje em dia, os terceiros molares parece que não há mais espaço para eles, há havendo uma evolução, e os terceiros molares, com o próprio aumento de evolução do ser humano, que aumentou o cérebro, diminuiu a mandíbula e ossos da face, tendeu a criar menos espaço para todos os dentes que nós temos. Então, há uma tendência de, no futuro, os terceiros molares não existirem, porque o espaço para eles está cada vez mais diminuído. Tá? O contato oclusal com o superior também mantém-se. Vários elementos. Tem a oposição de lábio e língua, tem o contato com os dentes posteriores e anteriores, falando desse molar aqui, e tem um contato com o superior. Então, tudo isso mantém o equilíbrio posicional do dente para que ele não saia de posição. Tá? Esse contato proximal entre os dentes aqui provoca uma resposta funcional do osso alveolar e fibras impedindo o deslocamento mesial. Tá? Há um equilíbrio dessas forças por várias oposições que vão gerar uma resultante nula. Agora, após a erupção, qualquer mudança de magnitude, direção ou frequência de forças musculares tem a tendência de mover os dentes até uma posição que se equilibrem novamente. Por exemplo, hábitos viciosos. Na criança que faz o hábito de chupar o dedo, ela por si só modela o palato e vai provocar uma inclinação incorreta dos dentes anteriores. Podem gerar mordidas abertas justamente pelo
a interposição do dente entre os dentes de o dedo da criança que fica chupando. Além disso, ainda provoca uma profundidade grande no palato, a arcada. Ele modela a arcada com aquele dedo que ele coloca entre os dentes, tá? E isso pode gerar uma deglutição atípica também, caracterizada pela projeção da língua. Tanto o chupar-dedo como projetar a língua quando está falando ou quando está em posição até de repouso, vai gerar pressão sobre esses elementos e isso pode causar movimentação dentária, que pode ser futuramente corrigida com ortodontia. A mesma coisa é a consequência da perda dentária. Quando há uma extração de um dente ou o paciente não tem algum dente, o posicionamento dos vizinhos vai sofrer alteração em relação a planos e eles podem se inclinar, gerando situações de procurando contatos, mas gerando situações não ideais para a manutenção dos tecidos de suporte, tá? Então, o ideal é que a gente, quando houver uma situação dessa, a gente proteja para que não deixe haver essa inclinação. A perda dentária não deve ser deixada, então, ela tem que ser reposta para que a gente não desequilibre o conjunto, tá? Quando acontece isso, uma perda de espaço, pode ocorrer fibrose ou queratização do tecido sem lesão crônica, o tecido gengival aqui pode fibrosar, as características de normalidade se perdem, e pode gerar uma área de impacção alimentar. Os contatos dentários são justamente para proteger essa gengiva entre dentes de impactos sob pressão de alimentos. Se isso ocorre, elas tendem a retrair, a se inflamar e gerar vários problemas. Tá? Vai gerar uma inflamação, vai gerar problema periodontal, rompe-se um equilíbrio natural. Os contatos dentários são extremamente importantes para a manutenção tanto da posição dentária como da saúde dos tecidos circundantes. Então, aqui é um exemplo de quando a perda desse elemento aqui, ó, provoca a extrusão do antagonista, provoca a inclinação dos outros vizinhos, ou seja, teve perda de contato aqui, teve perda de contato posterior, aqui também teve perda, porque o dente é menor, quando ele extrui, ele tende a afunilar aqui, esse espaço aumenta, o paciente fica com problemas periodontais aqui, fica com dificuldade de higienização, ele geralmente tem bolsa periodontal nessa área e aqui também. Esses dentes levam a traumas articulares, essa extrusão do antagonista, e rompe todo um equilíbrio. Quando o paciente chega com essa situação, ele não precisa resolver o problema desse dente, ele vai ter que resolver o problema desse no mínimo, fora o que pode estar acontecendo. Até esses dentes aqui geram problemas gengivais. O contato aqui acabou, então tem impacção alimentar aqui, tem retenção alimentar, impacção alimentar. Então, uma perda de um dente, ela abala muito o conjunto, gera um monte de problemas que podem ser evitados quando se identifica isso precocemente. Tá? O contato proximal é extremamente importante e as interferências oclusais vão ocorrer na perda de um elemento. Tá? Então, consequências da perda dentária. O molar que foi extraído aqui, a menor problema seria só a inclinação dos outros, que pode ser corrigida com ortodontia. Agora, se extrui um outro dente, se esse dente extrui até lá em cima aqui, ó, ele praticamente já não vai mais poder ser mantido. Extruiu esse, toda a linha, todo o plano aqui foi comprometido. E isso vai gerar bastante interferência e a necessidade de reabilitar o indivíduo, às vezes até tendo que fazer extrações dentárias. Uma perda mais severa de posteriores, a perda de uma contenção, quando o paciente não tem os dentes posteriores, ele acaba mastigando com os anteriores que não tem essa função. A função dos anteriores é basicamente cortar e guiar os movimentos, mas quem mastiga são os posteriores. Quando eles não estão presentes, a mastigação ocorre com os da frente e aí os elementos não suportam isso. E a posição acaba sendo desviada. Então, o paciente acaba adquirindo o hábito de protruir a mandíbula, de levar a mandíbula para frente para conseguir algum tipo de mastigação, e os dentes não preparados para isso não suportam. Além de terem problema de cáries, tudo isso tem fraturas. Tá? Então, essa perda de contenção posterior é extremamente lesiva para a articulação e para a manutenção dos elementos. As posições dentárias são alteradas. Então, tem quatro tipos de oclusão. A oclusão ideal,
a fisiológica, a não fisiológica e a terapêutica. Vamos falar de cada uma delas. A ideal é considerada quando ela é considerada ideal quando ela permite a realização de todas as funções fisiológicas, ao mesmo tempo que preserva a saúde das estruturas remanescentes, na definição de Laurits em 1974. Então, tudo ocorre como deveria ser. Você tem contatos oclusais corretos, você tem saúde dos tecidos de suporte, a distribuição de força está sendo homogênea, e com isso você tem uma oclusão que se mantém, ela é considerada ideal. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha nada interferindo para que essa oclusão deixe de ser nessa categoria. Às vezes se consegue isso com ortodontia, com a recuperação das posições, tá? Com uma oclusão terapêutica, vamos dizer assim. A oclusão ideal, ela revela a presença de alguns elementos, alguns contatos que as mantêm na posição, chamados de stoppers e equalizers. Eles fazem um efeito de estabilização das posições, ou seja, não deixam haver movimentação, e resistem e restringem alguns movimentos que são considerados indesejáveis, que alteram as posições dentárias. Aqui um exemplo. Os stoppers, eu vou mostrar aqui, passo o slide, são contatos de parada cêntrica, vocês lembram da anatomia dental, nas vertentes distais dos posteriores superiores e mesiais dos posteriores inferiores. Eu vou mostrar lá na frente. Em azul são os stoppers, onde eu falei, ó. E os equalizers são outros equilibradores que localizam nas mesiais dos posteriores superiores e nas distais dos posteriores inferiores. Eles vão equilibrar as forças exercidas pelos stoppers. Então, é um mecanismo de autoproteção verificado nessas oclusões. Por isso, os dentes não saem da posição. Existe toda uma relação de estabilização e de controle posicional. É difícil encontrar isso, você pode conseguir através de movimentação dentária por ortodontia, mas quando consegue por ortodontia, você precisa ter algum tipo de estabilizador, algum tipo de contenção, para que os dentes não saiam novamente da posição. Por isso, a gente encontra poucas pessoas com essa oclusão ideal. Então, aqui uns exemplos dos stoppers e dos equalizers. Nessa oclusão ideal, quando eu estou falando de oclusão ideal, eu não estou considerando estética, tá? Aqui as cores dos dentes não estão boas, mas ela funciona perfeitamente, o posicionamento do dente está certo, as guias ocorrem, guia incisiva, guia canina, quando os caninos entram em posição, todos os dentes têm que se articular, isso é o ideal, tá? Há uma proteção dos posteriores e, ao contrário, quando há um fechamento, há uma proteção dos anteriores. Então, a articulação é chamada de mutuamente protegida. Essa é considerada uma oclusão ideal. A fisiológica, ela permite o paciente ter função eficaz e conforto e tolerada pelo periodonto. Tá? Então, tem um equilíbrio entre os tecidos do sistema estomatognático. Está tudo sob controle, mas ela pode não apresentar stoppers equalares. Então, ela pode se movimentar ao longo do tempo, mesmo assim, sem gerar tantos problemas. Tá? É um estado de equilíbrio, mas você não encontra todos os elementos de uma oclusão ideal. E pode variar a morfologia oclusal, mas o paciente não tem queixas, não tem patologias associadas a isso, não tem problemas periodontais, não tem desgaste dos elementos. Então, essa oclusão é considerada fisiológica mesmo e funciona normalmente sem ter aquelas características de ideais. Tá? Então, como a gente localiza, como a gente chama, a oclusão a fisiológica é chamada de normal ou funcional aceitável. Você pode haver alguns problemas, mas ela se mantém estável, não requer tratamento, mesmo que você não considere ela como ideal. Ela poderia ser mexida, mas é conduta nossa não mexer em nada que não apresente problemas. Não por vaidade de eu posso melhorar esse caso se ele não está dando problema. Então, isso não é uma conduta aceitável. Então, aqui alguns exemplos. Então, oclusões fisiológicas funcionam bem. Se a gente identificar alguns aspectos, pode achar que tem alguns problemas, alguns espaçamentos, alguma coisa que possa, alguma alteração, por exemplo, de altura dos dentes, de bordas incisais, mas não é perfeita. Mas funciona e não dá problema, então não justifica tratamento, tá?
A oclusão não fisiológica, ela apresenta tecidos com alterações biológicas. Você vai ter reflexos tanto em estruturas, pode ser até ósseas, pode encontrar reflexos em situações dentárias e em tecidos moles, tá? Então, ela apresenta alterações biológicas nos tecidos. Nos tecidos do sistema perderam, quando há uma perda de equilíbrio ou homeostasia, em oposição às demandas funcionais, ou seja, uma oclusão chamada de parafuncional. Nela se observam vestígios de que, ou sinais que podem levar a essa identificação. Algumas facetas, tipo facetas de desgaste, fraturas, lesões de abtração, retrações dentárias, desgaste das estruturas, isso tudo pode ser um dos fatores que vão nos levar ao diagnóstico de oclusão fisiológica. E essa precisa de tratamento, tá? Aqui um exemplo extremo de um paciente que tem problema de protrusão da mandíbula, trauma nos elementos, esse dente aqui está sendo praticamente expulso, esse aqui também instruiu bastante, posicionamento, um dente na posição próxima da realidade do outro, completamente para dentro, fora da articulação. Aqui alguma estabilidade, mas aqui não. Essa oclusão precisa de um tratamento tanto periodontal, porque essas dificuldades de posição dificultam o paciente a higienizar, interfere na higienização, acabam tendo problema de retenção de tártaro, que provocam inflamação gengival, que fazem o dente se opor menos aos contatos, e isso gera uma bola de neve. Tem que intervir de uma forma multi-especialidade para conseguir resolver esse problema. É ortodontia, dentística, é prótese e é periodontia. Tudo simultaneamente. E a oclusão terapêutica é a oclusão de tratamento, tá? Você pode até transformá-la num ideal se você conseguir preencher todos os requisitos de uma oclusão ideal. Aqui é um caso de duas dentaduras, tá vendo? Um paciente, superior e inferior, e esse tipo de oclusão pode ser alcançada por uma intervenção terapêutica. O paciente não tem dente nenhum, nós vamos estabelecer as dimensões corretas, o tamanho e formato dos dentes de forma correta, e, com isso, restabelecer todos os posicionamentos. E essa oclusão funcionar muito bem com as estruturas ósseas do paciente, ou seja, adequar formato, tamanho e posicionamento e inclinação das arcadas com as estruturas ósseas e com a articulação temporomandibular. Isso é o ideal. Para isso, faz-se uma montagem articuladora e se recupera todos esses elementos do paciente para inserir uma prótese que realmente se combine com o que ele tem de relação óssea. Tá? Então, o alinhamento dentário entre as arcadas é uma linha traçada em todas as cúspides e bordas incisais. Existe uma linha aqui, ó, um plano, que tem a ver com os superiores e que provoca, que orienta o movimento que vai ser feito quando a gente leva a mandíbula para frente ou para trás. Tá? Então, tem que haver uma compatibilidade dessa linha com a linha dos superiores. Qualquer diferença de altura aqui vai funcionar como um travamento, uma espécie de um quebra-mola no movimento, que a gente deve evitar. Tá? Nesse sentido, tá? E nesse sentido, porque vocês vão imaginar que a mandíbula faz movimentos, quando eu levo a boca para esse lado, esse côndilo vem para esse lado, então percorre esse ponto. E quando ela vai para frente, a mandíbula desce e vai para frente, ela vai percorrer pelos outros dentes com esse movimento aqui. Então, essas linhas, que tem nome, tem planos, devem estar presentes e a gente deve observar isso. Se eu voltar alguns slides para trás aqui, ó, vou voltar um pouquinho, essas perdas. Aqui nada daquilo está mantido. Aquelas linhas foram todas perdidas aqui. Então, provavelmente esse paciente tem bastantes problemas quando todos esses elementos estão perdidos. Deixa eu voltar lá. Aqui. Vamos lá. Plano oclusal. Vocês já tiveram a aula de primeira aula de montagem, acredito eu. Ele se toca em todas essas áreas aqui, ó, ele faz contato com todas as pontas desses elementos, geralmente é traçado e ele tem que ser paralelo ao plano bipopilar e o plano das comissões labiais, que dá uma
dá uma estabilidade, dá uma aparência razoável em termos de simetria da face. É uma linha traçada em todas as cúspides e bordos incisórios inferiores, tá? A mesma linha se abre em plano que inclui as pontas das cúspides linguais e continua para incluir as pontas das cúspides linguais e vestibulares. Então, com isso, ó, você tem um plano único aqui. Ó. E mesmo com as duas arcadas se articulando, ele permanece ó, e gera uma estabilidade, um equilíbrio com essa tendência de todos os dentes sofrerem pela ação muscular e a estabilidade posicional das estruturas ósseas, levar a uma determinante de forças que se dirige anteriores. Os contatos desses dentes, as inclinações axiais deles, ó, esses aqui todos têm essa daqui, tudo leva a uma canalização das forças para a anterior e se anulam entre os incisivos. Então, o lado esquerdo se anula com o lado direito, tendência dessas forças dele para a anterior, chamada componente anterior de forças, e gera uma anulação das forças na linha média. Tá? A curva de Spee, como eu falei desses planos, é essa daqui, ó, que vai de canino até cúspide de canino até ponta de cúspide de molares, tá? É chamada curvatura do plano oclusal mandibular. E uma vista lateral da curva de Spee, ó, a arcada inferior é côncava e a arcada superior é convexa. Então, as duas se encaixam e, quando ocorre o movimento, elas estão partindo de um eixo que o deslizamento pode ocorrer, tá? Convexidade da superior e a concavidade da inferior. E existe uma outra curva que a gente já até mostrou anteriormente, só não dei o nome a ela, chamada curva de Wilson. É uma curva anatômica do plano frontal, no sentido vestíbulo-lingual, passando pelas vestibulares e linguais dos dentes posteriores dos dois lados. Ele é côncavo no arco inferior e convexa no superior, resultando no resultado das inclinações diferentes axiais dos dentes posteriores em ambos os arcos. Olha aqui, ó. Então, como eu mostrei no outro, tem a curva de Spee, que é nesse sentido, e tem a curva de Wilson, que é nesse sentido. E ela permite essa movimentação da mandíbula, tanto para um lado como para o outro, principalmente a de Wilson, e para frente e para trás a curva de Spee. Então, essas referências são importantes para permitir um funcionamento, como foi falado na aula anterior de anatomia e fisiologia. Os movimentos condilares e os movimentos dentários estão relacionados às inclinações, as relações ósseas se repetem nos dentes. Então, se a gente não tem uma compatibilidade das restaurações ou da posição dos dentes com as estruturas ósseas, a gente vai ter uma oclusão que vai gerar trauma. E aí, com isso, a gente provoca uma patologia oclusal. Então, arcada superior convexa e arcada inferior côncava. Tá? Os dentes superiores não estão aparecendo aqui. Então, a relação oclusal de contato, ela é vestíbulo lingual e médio distal. Tá? A superfície de oclusão, vocês lembram de anatomia, existe a mesa oclusal, a área aqui onde ocorre a maior parte dos contatos dentários. Tá? As principais forças de mastigação estão relacionadas. E isso é importante, bastante importante ser reproduzido quando se faz um tipo de reconstrução. Estou fazendo uma resina, estou fazendo uma coroa. Eu tenho que me preocupar com essas referências anatômicas e estabelecer os contatos nas posições corretas, de forma que eu consiga manter um equilíbrio posicional do dente. Senão eu gero forças inadequadas que vão movimentar o meu dente e gerar consequências tanto nos tecidos de suporte, como no próprio estrutura dentária em relação a fraturas, como, consequentemente, em todo o sistema mastigatório e articulações. Então, as principais forças da mastigação estão na mesa oclusal. Elas são posicionadas em relação ao longo eixo da estrutura radicular, então tem uma relação, e geralmente encontram-se nelas vertentes internas, tá? Nas vertentes internas ou mesoclusal, essa área oclusal. Não vou dizer que não existam contatos, mas contatos extremos nas vertentes externas, mas a principal deles ocorre nas vertentes internas. Isso estabiliza, tá? As vertentes internas determinam a área oclusal entre as pontas de cúspide vestibular e lingual, ou palatina. As externas, a área oclusal fora de cúspide. Internas e externas, vamos lá. Então, as cúspides de contenção centro são as cúspides maiores
e que na observação elas são maiores, é que elas representam uma manutenção da posição vertical dos dentes, que são as vestibulares dos superiores e as palatinas dos inferiores. Por isso chama VIPs, vestibular inferior e palatina superiores. Nesse dente aqui, por exemplo, que é um premolar superior, a cúspide de contenção sempre é uma palatina. Os vestibulares não. São os cúspides maiores, mais resistentes dos elementos. Basta observar isso. A relação de contato ideal é cúspide fossa ou cúspide de crista marginal. Quando ocorre fora disso, esse contato não é um contato ideal. Ele pode gerar esforços ou ele pode não se relacionar com as movimentações dentárias. Então, ó, por exemplo, na classe 1, repara aqui, contato de cúspide, ponto de cúspide com fossa, tá? Ponto de cúspide com fossa. Ponto de cúspide com crista marginal, estabelece os contatos. Na classe 1, você tem esse posicionamento aqui, ó, desse sulco de molar combinando com essa mesial do molar superior. Então, você tem um equilíbrio das arcadas, você tem uma visualização agradável, as arcadas estão em posicionamento correto, você não tem nenhum efeito anterior do paciente parecer que está com os dentes para fora ou com o lábio inferior projetado. É considerado classe 1 de Engel. Então, aqui os contatos, custo de fossa, custo de crista marginal, e na classe 1 de Engel você tem um selamento dos lábios, existe um conceito de uma linha imaginária da ponta do queixo à ponta do nariz, os lábios deveriam se tocar. Quando isso ocorre, você tem uma situação de classe 1 esquelética agradável. Tem pessoas que têm os ossos da face mais protruídos e que isso pode alterar mesmo elas tendo articulação correta. Tem os lábios mais espessos, pode variar de acordo com raça, com região. Tá? Então, a classe 1 de Engel, ela vai promover o suporte labial superior e inferior de uma forma adequada através do posicionamento correto dos dentes anteriores. E quando há algum rompimento, o indivíduo fica com aparência com o lábio meio externo, né? Fica meio parece que está aumentado. Isso pode ser esquelético ou pode ser dentário. Quando é dentário, é mais fácil de ser resolvido. Tá? Na classe 2, o que acontece? Vamos ver aqui os molares. Ó. Aquela posição se alterou, então os dentes estão mais projetados para anteriores. A gente não tem essa situação com esse dente. Então, houve uma movimentação, os dentes anteriores estão um pouquinho mais para fora, pelo crescimento das arcadas ou pelo mau posicionamento dentário mesmo. Então, os contatos ocorrem de forma diferente. Deixa eu voltar aqui para o paciente. De forma diferente. E isso gera uma modificação no indivíduo. Ele fica com os dentes anteriores para fora, meio protruídos, e às vezes ainda está relacionado com situações como micrognatia. E existe uma cirurgia que corrige isso. Junto com a ortodontia, essa cirurgia desliza essa mandíbula para frente, faz um corte, estende essa mandíbula e reposiciona o paciente. Consegue uma mudança muito grande no perfil. Eles, na literatura, eles falam que esse tipo de perfil é chamado perfil de ave. Parece que a pessoa não tem queixo. E isso pode ser corrigido com cirurgia, com prótese de mento. Existem algumas alterações que podem ser, algumas indicações que podem utilizar para isso. E na classe 3 ocorre o contrário. Há uma projeção mandibular. Os contatos ocorrem aqui, ó, completamente fora. A mandíbula foi completamente para frente. Então, as oclusões se classificam em classe 1, classe 2 e classe 3. No classe 3, ele fica com essa projeção da mandíbula. Aí faz o contrário do que foi feito na outra cirurgia. Em vez de protruir a mandíbula, essa mandíbula é seccionada e ela é deslizada e recuada para a posição, juntamente com uma ortodontia que vai acertar o posicionamento. E aí você tem uma recuperação da posição. Tá? Então, olha, na classe 1, você tem esse posicionamento dos dentes, um selamento correto dos lábios. Na classe 2, você tem os dentes protruídos, ou seja, os dentes aparecem mais, é o popular, que a pessoa é chamada de pessoa que é dentuça, tá? Com uma projeção desse aqui, tão inclinado que o outro toca no símbolo aqui, a posição está muito inclinada. Esse aqui menos, mas os dois estão indicados para
movimentados para o anterior, e o paciente fica com a face externa da face, da boca mais protruída. Tem duas divisões da classe 2, né? E na classe 3, ele pode estar com uma mordida aberta aqui, ó, os dentes todos indicados para o anterior. Ele pode fazer um topo a topo, ou ele pode até passar. Um cobre muito o outro. Tá? Então, você tem aquela situação de... Eu vou voltar aqui, ó. A boca passa, você fica, parece até que o paciente é queixudo, mas não é. Ele sendo recuado aqui, ele volta ao normal. Não é o queixo em si, é o posicionamento articular que não está correto. Tem casos que a pessoa tem o queixo maior, precisa ser removido, você precisa fazer uma osteotomia e diminuir o queixo, mas não é o caso desse paciente. Houve só um recuo cirúrgico desse queixo e posicionamento. Repara que a gente vê esse posicionamento aqui mostrando que o côndilo está aqui, ó, não está aqui atrás. Ele está levando essa mandíbula propositadamente para frente, porque essa é a posição que ele consegue. Aqui já nós não vemos esse volume. O flash não espocou tanto aqui como aqui. Aqui houve uma posição que o côndilo voltou para aquela posição original, que a gente mostrou na outra aula. Então, ó, isso aqui tem que ser seccionado e recuado para que ele possa fazer contato. Esse dente deveria estar ocluindo com esse. E esses aqui não estão ocluindo com ninguém, eles deveriam estar para dentro dos superiores. Tá? Além disso, existe a relação palatina dos anteriores, tá? E a gente vai falar mais para frente de overbite e overjet. Overbite é esse espaço aqui, ó, vertical, entre a ponta do incisivo superior e a ponta do inferior, quanto que ele intercruza os dentes. E o overjet é esse espaço entre a borda incisal do incisivo superior com o bordo vestibular do inferior. Deixa eu mostrar aqui. Então, isso é a quantidade de cruzamento entre incisivos, quanto mais um cobre o outro, e aqui é qual é o espaçamento entre eles. Geralmente, o overjet ocorre quando você tem problemas articulares. O classe 2 tem overjet, às vezes o classe 3 tem overbite. Então, esse espaço aqui, ó, é o espaço horizontal e esse é o vertical. Aqui é a quantidade de mordida e aqui é o espaçamento dos anteriores. Então, exemplificando aqui, ó, do inferior para esse, quanto que tem, ó, um classe 2 desse, que agora você já tem esse conceito, um classe 2 geralmente tem overbite, tá? E o overjet é quanto que ele cruza. Então, aqui, por exemplo, você quase não vê os inferiores, a mordida é muito grande, ela cobre muito, isso tem que ser reposicionado, às vezes até com trazer essa mandíbula um pouquinho para frente na posição dentária, ou recuar, intruir esses dentes para conseguir eles apareçam de uma forma combinada e harmônica, né? Aqui não está ocorrendo isso. Então, é extremamente importante esse controle do posicionamento dentário, porque ele reflete os tipos de articulação, ele interfere na saúde dos dentes. Esse tipo de paciente aqui geralmente não consegue fechar a boca, então ele vai respirar pela boca durante a noite, até durante o dia. Isso acaba gerando problemas nos tecidos de suporte, acaba deixando os dentes secos e a gengiva sem hidratação aqui, ela tende a inflamar, tende a reter placa, tende a acontecer um monte de problemas que podem ser resolvidos com uma ação combinada dos profissionais, tanto de orto, como de dentística, prótese e periodontia. Tá? Sempre a gente tem que agir de uma forma conjunta quando o caso exige alguma intervenção mais complexa. Beleza? Essa aula complementa a aula de... Ela complementa a aula de anatomofisiologia e a gente consegue combinar exatamente as informações anatômicas e posicionais com o funcionamento e o posicionamento dentário. Entendido? Dúvidas a gente vai tirar também nas situações síncronas e nos exercícios que vão ser apresentados.